Mulher feita refém pelo sogro fala com o Tribuna Notícias. A auxiliar de cozinha foi ameaçada com uma faca e ficou 5 horas em poder do sogro. Ela só foi liberada depois que a polícia invadiu a residência. Bandidos invadem loja na Serra e fogem com R$5.000. Eles renderam funcionários e foram direto para o escritório. A auxiliar de serviços gerais é assassinado por causa de boato. Um laudo que comprovaria um suposto estupro deu negativo. A família da vítima pede justiça. Chuva causa transtornos no estado. O teto da biblioteca do IFES de Linhares caiu. Em Alegre, ruas ficaram alagadas. Ciclista morre depois de ser atropelado por caminhão. O condutor fugiu sem prestar socorro. Bandidos roubam um caminhão em Cariacica, mas no meio do caminho eles perderam o controle e tombaram com a carga de perfumes. Seminário promovido pela Rede Tribuna discute a relação entre felicidade e sustentabilidade. Os palestrantes também falaram sobre a relação das empresas e o governo. E mudanças na rotina que aceleram o metabolismo. O TN mostra hoje dicas para deixar o organismo ligado e eliminar gorduras. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Mulher feita refém pelo sogro fala com o Tribuna Notícias. Ela relata os momentos de tensão e de medo. A auxiliar de cozinha foi ameaçada com uma faca e ficou trancada durante 5 horas. O medo do fim, né, de dar alguma coisa errada e de ele partir para cima de mim com a faca, querer fazer alguma coisa comigo. Muito medo, medo. A mulher descreve as horas em que ficou como refém do próprio sogro. Ele chegou na minha casa, num descuido meu, que eu deixei a porta destrancada. Entrou normalmente, colocou as coisas no chão, começou a conversar comigo como se estivesse normal. Mas eu percebi que ele não estava normal e comecei a tentar agir naturalmente para ele não perceber que eu estava com medo. Assim que eu falei que eu ia buscar meu filho, ele já foi para cima de mim e falou: não, você não vai sair daqui. Tomou meu celular de mim e me segurou, tomou meu celular. Aí nesse momento eu consegui correr para a varanda e pedir socorro. Nestas imagens gravadas por vizinhos, é possível ver um homem dentro do apartamento. Ele foi identificado como Luiz Emanuel Bolsoni, de 59 anos. Trancou a porta e começou a revirar as coisas dele, tirou uma faca e uma furadeira de dentro de uma bolsa, afirmando que era uma arma. Falava o tempo todo: não grita, não chama a polícia que vai ser pior. A auxiliar de cozinha relata que o sogro está há 3 meses afastado da esposa. Segundo a vítima, o afastamento foi necessário para que a sogra dela pudesse realizar um tratamento médico sem a interferência de Luiz. Ele não aceita o tratamento dela, por isso ela veio sozinha. E ele vem tentando de todas as formas resgatá-la para poder levá-la de volta, não se importando se ela está sendo tratada ou não. E veio tentando de todas as formas, ameaçando, fazendo chantagens. Aí, como ele não conseguiu, com nada disso, ele partiu para o extremo. Ele fala que não precisa de tratamento, não aceita. A ação teve fim com a entrada do Batalhão de Missões Especiais no apartamento da vítima. A auxiliar de cozinha está traumatizada. Tem que voltar para lá e como se eu tivesse que viver de novo tudo que eu passei. O suspeito foi autuado por sequestro, cárcere privado e ameaça. Ele já está no presídio. Bandidos roubam um caminhão em Cariacica. Eles renderam o motorista do veículo. No meio do caminho, perderam o controle e tombaram com a carga de perfumes. A frente do caminhão ficou parcialmente destruída depois que o condutor perdeu o controle e tombou na BR-262 em Viana, na via que dá acesso à entrada do presídio. Só que o motorista não era bem o motorista. O caminhão foi abordado por 2 ladrões aqui em Cariacica, bem próximo ao Ceasa. Durante a ação dos criminosos, o ajudante foi colocado no baú
e o motorista colocado na cabine junto com os dois criminosos. O veículo estava carregado de produtos de uma importante perfumaria brasileira. Logo após o acidente, os ladrões fugiram o mato adentro. O motorista teve ferimentos leves e o ajudante precisou ser socorrido pela ambulância do SAMU. A carga não foi levada e ninguém foi preso. Bandidos invadem loja na Serra. Os criminosos ficaram dentro do local por 20 minutos. Fingiram ser clientes, mas depois anunciaram um assalto. Eles estavam bem vestidos e renderam funcionários. Foram direto no escritório e fugiram com R$5.000. Essa é a 24ª vez que o comerciante é assaltado. Quem tiver alguma informação, ligue 181. A injustiça com as próprias mãos. Na sede por vingança, muitas vezes inocentes viram culpados, sem mesmo passar por um julgamento, sem serem ouvidos. Um auxiliar de serviços gerais foi assassinado porque espalharam um boato de que ele teria abusado da enteada, mas o laudo deu negativo. A irmã da vítima fez um desabafo e pede a investigação da polícia. Quando um boato tira a vida de quem se ama. Acusaram ele de um ato que ele não fez e hoje a população está acostumada a agir com as próprias mãos injustamente. É um monte de gente errada querendo cobrar o erro dos outros. E isso aí é inaceitável. Tirar a vida do meu irmão da forma que tiraram. O desespero de Jaqueline reflete a dor de ter perdido o irmão sem que ele tivesse cometido qualquer crime. Alexandro Silva de Almeida, de 31 anos, foi assassinado com um tiro nas costas e uma facada no pescoço, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. A motivação seria um boato de que o auxiliar de serviços gerais teria estuprado a enteada de 8 anos. Fato que, segundo Jaqueline, foi espalhado pelo bairro por um outro homem que queria se vingar de Alexandro. Ele sabia que o filho dele tinha relação sexual com a menina, mas quis tapar o sol com a peneira e acabou jogando a culpa no meu irmão. Acabou com a nossa vida, ainda mais no momento desse difícil, que a gente não tem nem condições de enterrar meu irmão indignamente, com dignidade. Temos que ficar correndo atrás para fazer o enterro, de conseguir ajuda. A irmã da vítima contou que, mesmo sabendo da inocência, Alexandro realizou exames para comprovar que não havia abusado da menina. Julgamentos precipitados, boatos, acusações sem provas que custam vidas inocentes. Alexandro não foi o único a ter a vida interrompida sem motivos. A sede de justiça, de vingança, que move ações impensadas, também fez outra vítima aqui na Serra este ano. 30 de agosto de 2016, Joel Messias da Silva, de 45 anos, foi brutalmente espancado com pauladas e pedradas no bairro Cidade Pomar, na Serra. Um crime que teria sido praticado por mais de 25 pessoas que suspeitavam que o gari molestava crianças. A polícia investigou o caso e comprovou a inocência do homem assassinado. Eles não pensaram nas consequências, agiram por impulso, por boatos que não se comprovaram. Tratando-se de casos assim, as pessoas, principalmente do bairro, devem procurar a polícia, para a polícia investigar, para ver se comprova mesmo que está acontecendo isso. A polícia vai tomar as medidas, vai apurar, para não acontecer o que aconteceu. Dor, sentimento que restou para a família de Alexandro. Justiça, o desejo de que, ao menos agora, ela seja cumprida verdadeiramente. Nós, seres humanos, somos falhos. Para de querer agir certo, sendo que você é errado. Deixe na mão da justiça. Tem a lei de Deus e tem a lei do homem. Nunca queira tirar a vida dos outros sem ter certeza, porque a vida não tem volta. É essa a minha palavra que eu falo. E tiraram um pedaço de nós. A pior coisa que tem é uma dor pro resto da vida. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado. Não vai passar detalhes para não atrapalhar os trabalhos. Quem tiver alguma denúncia pode ligar para 181.
Vamos acelerar nosso metabolismo para emagrecer? Pois é só mudar alguns hábitos para fazer o corpo queimar mais gorduras. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. Verão tá chegando e nem adianta fazer cara feia, viu? Se não malhar, fica difícil manter o corpo em forma. Além de deixar a barriga sequinha, a atividade física acelera o metabolismo. A atividade física aeróbica é muito importante na aceleração desse metabolismo. Hoje já existem treinamentos que se chamam treinamentos intervalados, onde você eleva a frequência cardíaca a 80%, 90% do máximo que você pode ter, e aí você faz com que o corpo mantenha 24 horas, 48 horas trabalhando essa perca de gordura. Se alimentar de 3 em 3 horas também ajuda a aumentar o gasto calórico. Esse é um hábito que o Sérgio tem há muito tempo. Ou você pensa que foi do dia para a noite que ele conquistou esses músculos? Há 30 anos, o Sérgio puxa ferro e controla a boca. Ao acordar, eu tomo meu café da manhã normal, com pão, queijo. E no intervalo do almoço, das 10 da manhã, um pouquinho antes, bananas, maçãs. O almoço normal com feijão, arroz, uma carne, um frango, né? E à tarde o mesmo procedimento, uma maçã, um café, um pão, e à noite é só um chazinho que eu tomo à noite com biscoito, alguma coisa assim. Isso aí, pode suar a camisa. A ordem é queimar os excessos. Mas entre uma corridinha e outra, na hora de fazer a série, nada de esquecer da hidratação, hein? A água é a nossa terceira dica para deixar o organismo ligado no 220. Para gastar mais energia e também para manutenção da temperatura, né? Porque quando a gente faz atividade física, o nosso corpo aumenta a temperatura, por isso que tem o suor e tudo mais. Então, é essencial a hidratação. Marombeira assumida, a Evelyn já coloca todas essas orientações em prática. Ela ainda tem outros segredos para estimular o organismo a eliminar as gorduras. Faço a ingestão de alguns chás também termogênicos, chá natural, como chá de gengibre. Acrescento também a canela em alguns sucos que eu tomo, porque a canela também é termogênica. Então eu faço um suco, por exemplo, de melancia, eu coloco uma pitadinha de canela. Ralo também o gengibre na minha saladinha. A nossa última dica também é maravilhosa. Você pode fazer em casa mesmo, daqui a pouco, quando o TN acabar. Vocês sabiam que para acelerar o metabolismo é preciso desacelerar? Como assim? Não entendi, Mariana. Acelerar? Desacelerar. É que uma noite bem dormida é uma energia extra para você se exercitar no dia seguinte. Quando a gente dorme bem, o exercício rende mais e, consequentemente, o metabolismo acelera. Entendeu? Talvez não dê tempo de atingir o corpo dos sonhos até o início do verão, mas isso é o de menos. O importante é manter hábitos de vida saudáveis e dar o primeiro passo para isso hoje. Lá na frente, os resultados vão aparecer, pode ter certeza. Eu tenho 30 anos de que eu malho e foi algum tempo eu fui construindo essa massa corporal, mas sempre mantendo uma alimentação regrada, sadia e sempre malhando. E vale a pena reforçar, não pule o café da manhã. Ele é a refeição mais importante do dia. Quem toma um café adequado tem mais facilidade para emagrecer ou manter o peso. A tão esperada chuva chegou com força ao estado, mas várias ruas ficaram inundadas em algumas cidades. Bastou meia hora de chuva para as ruas de Alegre, no sul do estado, ficarem assim, completamente alagadas. As casas e o comércio não foram afetados, mas quem estava na rua teve que esperar a água baixar para conseguir passar. Segundo a Defesa Civil, as paredes de 2 casas caíram, mas ninguém ficou ferido. Funcionários da prefeitura fizeram a limpeza dos bueiros. A chuva também chegou com força no norte do estado. Em Linhares foram 5 horas sem parar. Ruas ficaram alagadas. Os distritos de Bebedouro e Rio Quartel foram os mais afetados. O teto da biblioteca do IFES caiu e o local ficou inundado. Uma bola de futebol estava na calha e teria impedido a passagem da água. Ninguém ficou ferido. Uma equipe teve que fazer os reparos. E a previsão para amanhã é de mais chuva em quase todo o estado. Em algumas áreas, a chuva pode ser acompanhada de trovoadas. O tempo deve ficar firme no litoral sul e na Grande Vitória.
Na capital, mínima de 21 e máxima de 30 graus. A responsabilidade das empresas e do governo, a relação entre a felicidade e a sustentabilidade. Esses foram temas do seminário promovido pela Rede Tribuna. 3 palestrantes tinham a missão de passar grandes ideias para um público interessado em pensar e agir diferente. E o objetivo foi cumprido na manhã de hoje no Seminário Tribuna de Planejamento e Gestão Sustentável. Esses eventos da Rede Tribuna atraem os capixabas pela oportunidade de conhecimento e reflexão. Cada vez mais a sustentabilidade tem sido debatida na questão do meio ambiente, na questão das cidades, na questão da mobilidade urbana. Então, uma gestão sustentável das empresas, uma gestão sustentável da vida das pessoas. Então, a gestão sustentável se aplica em tudo e em todas as ações que a gente pratica. O público começou assistindo à palestra do Executivo de Comunicação e Relações Institucionais, Adriano Macedo. Ele falou sobre a relação da felicidade com a sustentabilidade. Diretamente relacionado um ao outro. No mundo contemporâneo, de muito ritmo, de muita pressão, de muita busca de resultados, e a maneira como a gente recebe as informações, principalmente da mídia, das informações que vêm de fora, das ameaças, e como que a gente absorve essas informações e lida com elas é fundamental. Então, a felicidade individual, quando você está satisfeito consigo mesmo, é muito mais fácil você ter um olhar e um pensamento muito mais voltado para a coletividade. E sustentabilidade está muito relacionada a essa visão coletiva do bem-estar coletivo. Esta é a 9ª edição do evento promovido pela Rede Tribuna de Comunicação. E além do Adriano Macedo, outros 2 grandes palestrantes foram convidados para o seminário. A segunda palestra do evento falou sobre a responsabilidade do setor privado com o social e que, claro, o governo também tem um papel importante nesta história. Andréia Rabetin explicou como que esse processo acontece e como ele pode ser sustentável. Há um grupo de empresas que consegue identificar a importância de fazer com que esse investimento social esteja para fortalecer políticas públicas. Nosso país tem políticas públicas de muita qualidade. O desafio é fazer com que essas políticas sejam implementadas. Essas políticas, elas pressupõem o engajamento da comunidade. Então, há um esforço em conjunto, né, um esforço de todos, no sentido de ter um planejamento, uma pactuação que consiga ir além do curto prazo, para o médio e para o longo prazo. Fechando o ciclo de palestras, Flávia Rodrigues trouxe vídeos de campanhas publicitárias para mostrar que as empresas devem planejar uma forma diferente de ganhar o cliente. E esse objetivo é alcançado com mais ações do que discursos. Assim, um novo mundo pede uma nova forma de comunicação. As pessoas esperam dessas marcas, dessas empresas, uma postura que vai além de fabricar e vender bons produtos. As pessoas esperam sim que as marcas elas tomem uma postura e uma posição diante das questões da humanidade. As palestras terminaram e o público ficou encantado. Cada um dos presentes foi embora com a cabeça cheia de ideias e reflexões. Foi muito boa a palestra, todos os temas foram muito importantes, da propaganda, de tudo em geral. Foram palestras que, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para nosso trabalho, é importante a gente não pensar só na gente, né? Temos que pensar no mundo melhor, no mundo de igualdade, no mundo de prosperidade. Todos 3 foram maravilhosos. E a seguir, ciclista morre atropelado por caminhão no norte do estado. A gente já volta. Ciclista morre atropelado por caminhão no norte do estado. O ciclista atravessava a rodovia quando foi atingido pelo caminhão baú. O acidente aconteceu na BR-101 em Linhares. O caminhoneiro fugiu do local sem prestar socorro, mas o veículo foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal por meio de imagens de câmeras de segurança da região. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.